Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para estudar um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. E para começar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 109, é a oração para tornar o lar um paraíso. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura da oração. Quem não tiver, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos e as nossas vibrações para Deus. Vamos lá? Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja no meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai.
O grande mestre budista Shihan também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou, apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareça morto, não estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz da infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizado com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é um mundo material em absoluto. Por isso, meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso. E sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que mostra o que é eterno, a vida imortal, a vida inadoecível que está no nosso âmago, que é a mesma vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria, como eu já disse, estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. Meu muito obrigado. Diretamente de Brasília, aqui da Regional DF Brasília, que fica na 403/404 Sul, transmitindo mais uma vez uma reunião da Meditação Shinsokan, onde estudamos e aprofundamos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero deixar um grande abraço a todas as pessoas que sempre entram nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan, deixam sua mensagem, deixam o seu carinho. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, para que o vídeo ganhe mais destaque e outras pessoas naturalmente também recebam o conteúdo desse vídeo maravilhoso. Então eu quero deixar aqui meu carinho. Muito obrigado a todos que entram, deixam suas mensagens, compartilham. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Hoje também, pegar minha colinha aqui para não esquecer de ninguém. Eu quero deixar um abraço especial ao povo maravilhoso do Nordeste. Estive nos dias 6 e 7 lá, pude orientar o seminário de mulheres na Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, lá na Bahia. Então eu queria deixar um abraço bem grande para as minhas amigas das associações das regionais AL Maceió, BA Barris, BA Feira de Santana, BA Ilhéus, BA Itamaraju, BA Pituba, PB João Pessoa, PE Recife e SE Aracaju. Beijo para vocês maravilhosas, foi um momento muito especial e muito alegre poder estar aí com vocês, orientando o seminário, aprofundando, estudando um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Meu muito obrigado a todos que sempre estão contribuindo para que, de alguma forma, estejamos aqui toda segunda-feira, online e presencial, levando um pouco mais essa mensagem dos ensinamentos da Seichonoye. E hoje nós temos um tema bem interessante. Nós vamos falar exatamente sobre a prática de amor ao próximo, só que nós vamos trabalhar com uma visão bem legal, tentando aprofundar um pouco mais sobre essa visão que a gente tem, que todo mundo sempre fala, nós temos que dedicar amor ao próximo, mas nós vamos trabalhar esse assunto um pouco mais filosoficamente, para que a gente compreenda, lembrando sempre, não é a nossa intenção esgotar o assunto. Eu vou abordar apenas de uma das formas que nós temos, são várias e várias formas que nós podemos trazer, e eu vou abordar de um jeito em que nós possamos compreender a importância do que é tão importante a prática de amor ao próximo. E o livro-texto que eu vou usar é este livro maravilhoso, abrindo o canal da Provisão Infinita, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Ele faz parte da coleção Masaharu Taniguchi, que é uma coleção que nós ainda não a temos totalmente completa na tradução, e os livros são muito, muito, muito bons, temas assim bem fortes que mexem e trazem conteúdo denso de doutrina para a gente.
Eu vou basicamente utilizar o que consta na página 42 e na página 45. Lembrando que o meu livro aqui é deixa eu só pegar aqui, Quarta Impressão. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa parte aqui da página 42. Vamos lá. Para nós começarmos, para entender a prática, a importância, deixa eu já trazer o quadro. Aí eu estava lá acabar de puxar aqui, tá bom, Gustavo? Mais um pouquinho, beleza. Aí quando eu fui usar o quadro lá na palestra, o pessoal falou assim, o quadro é a sua cara. Porque o pessoal fala, não consigo imaginar você dando palestra sem um quadro do lado. E eu também não. Falo assim, gente, eu tenho um suporte aqui, porque eu vou desenhando e vou expressando aquilo que vem por intuição, aquilo que vem por inspiração, eu vou expressando no quadro. Então vamos lá. Prática de amor ao próximo. Antes de nós entrarmos na prática de amor ao próximo, a gente precisa entender. É tão comum em qualquer movimento filosófico ou religioso que prega o amor, falarmos de prática de caridade, prática de amor, prática de doação ao próximo. Por que isso é tão importante? Aí muitas pessoas dão respostas que não abarcam todo o conteúdo. Normalmente fala assim, não, porque quando você doa para a pessoa, você está manifestando amor. Pô, verdade, mas ainda não abarca tudo que você tem. Ah, porque quando você faz uma boa ação, você agrada a Deus. Pô, legal, mas não abarca ainda tudo. Então acaba ficando sempre pontos parciais, que é sempre algo como se você estivesse fazendo algo fora de você. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa compreender para aprofundar. Vamos lá. Na Seichonoe, nós temos uma prática muito importante, que é a prática da meditação Shinsokan. A prática da meditação Shinsokan é tida como a prática mais importante da Seichonoe. Por que ela é a prática mais importante? Porque é ela que nos permite conectarmos com o sagrado que habita dentro de nós. Toda vida que se manifesta, ela tem um sagrado no seu interior. O que eu quero dizer é que nem tudo que está manifestado aparenta ser sagrado, mas tudo que está manifestado tem o sagrado no seu interior. De uma maneira bem simples, todo homem, todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, todo ser humano manifestado, ele tem a vida de Deus em si, mas não necessariamente ele está manifestando a vida de Deus. Então isso é muito importante compreender, que uma coisa é a essência, outra coisa é a manifestação. Então, o João Ricardo tem a vida de Deus dentro de si. Não necessariamente o João Ricardo conseguiu manifestar a plenitude da vida de Deus. Porque quando a gente compreende isso, a gente entende o que é o sagrado interior e o que é o trabalho de manifestação. Porque quando a gente compreende isso, a gente entende toda a vida, de toda a vida a Deus. Então, toda manifestação tem a vida de Deus dentro de si. Mas por que toda manifestação tem a vida de Deus em si? Porque toda manifestação tem vida. E aonde tem vida, você tem aquilo que move o sagrado. Ou, se você for usar em linguagem religiosa, aquilo que move o espírito. O que move o espírito, o que faz com que a vida tome forma, o sagrado espiritual, ele é eterno e ele é proveniente da origem. Se a origem é divina, aquela vida também o é. Então é basicamente o seguinte, se Deus é perfeito, a vida que emana de Deus, ela é perfeita. Logo, se nós temos vida, nós também temos a perfeição de Deus. O que causa confusão nas pessoas, o que dificulta compreender isso? É porque a gente olha o fenômeno e fala, mas o fenômeno está muito longe de Deus. E acaba traduzindo que a vida ela é falha. E não é. Então, uma coisa é projeção, outra coisa é essência. Basicamente seria isso aqui. Vamos lá. Vida, ou poderíamos chamar de Deus, e ao lado nós temos a projeção, que nós poderíamos chamar de matéria. A matéria. Então vamos lá. A vida, que é Deus, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela é infinita. Por que ela é infinita? Porque ela é eterna.
Se é eterno, se é infinito, a tendência ou a consequência é a perfeição. E a matéria, a projeção, ela é imperfeita. E por que ela é imperfeita? Por vários motivos. Porque ela é parcial, ela é momentânea e ela não é eterna. Então, exatamente porque a projeção ela é passageira, ela assume a imperfeição. Enquanto que a vida, que é absoluta, ela assume a perfeição. Então, quando a gente compreende, a vida ela é perfeita, a projeção ela é imperfeita. Qual é a outra dificuldade? É porque alguns conceitos religiosos e filosóficos, eles são difíceis de se utilizar, eles são difíceis de nós traduzirmos numa linguagem compreensível. Então a gente acaba utilizando palavras que são utilizadas em várias coisas. Então nós temos esse problema com iluminação. Iluminação vai desde um projeto que você faz para o seu apartamento até o despertar espiritual. Tudo tem iluminação. Amor. Amor vai desde um desejo egoístico até a compreensão da própria essência de Deus. Vida é uma delas. Vida vai tudo. A pessoa fala assim, ai, como é que tá a vida? Tá difícil. Aí outra, e como é que fulano? Fulano morreu, perdeu a vida. Então, ela vai exprimindo vários fenômenos. Quando uma pessoa pergunta, e como é que tá a vida? Tá difícil. Esse conceito de vida é muito diferente de que, nossa, fulano passou a vida inteira e não conseguiu nada. Ou aquele cara lá foi atropelado e perdeu a vida. São conceitos absolutamente diferentes, fenômenos absolutamente diversos que são exprimidos pela mesma palavra. Então, a gente acaba utilizando algumas palavras que dificultam a compreensão, mas é porque é muito complexo você conseguir achar palavras para exprimir aquilo que é intangível. Porque as palavras elas são feitas para descrever a projeção. A nossa linguagem ela é desenvolvida para descrever a projeção, não o imaterial. Então você acaba pegando palavras que nós utilizamos para coisas materiais para tentar explicar o que é imaterial. Uma dessas palavras é a iluminação. Ah, aquela pessoa é iluminada. A criança pergunta, ela tem luz? Por quê? Porque iluminação é um conceito material. Mas a gente usa essa palavra para tentar trazer um sentimento de algo que você consiga até intuir, mas é difícil você entender. Então, essas dificuldades, elas muitas vezes trazidas pelas próprias palavras, nós precisamos compreender isso para avançar mais nesse ponto. Então, a vida, toda a projeção tem, mas nem toda a projeção manifesta a vida perfeita. E por que ela não manifesta a vida perfeita? Porque como a projeção ela é limitada, ela só pega um pedaço. Ela só pega um pedaço. Então eu uso muito esse exemplo. Eu gosto desse exemplo porque pelo menos para mim ele faz maior sentido. De repente não faz para ninguém, mas para mim faz um sentido. Olha só que interessante. Imaginemos que eu peguei nesse copo a água do mar. Peguei lá, fui lá no Oceano Atlântico, mergulhei o copo e trouxe até aqui. Pergunto a vocês, nesse copo tem água do mar? Tem. Tem todo o oceano aqui dentro? Não tem. A mesma coisa acontece com a gente. Nesse meu corpo aqui, a projeção do meu corpo, tem a vida de Deus? Tem toda a vida de Deus? Esse é o ponto. Então, por isso que nós não manifestamos a perfeição, porque aqui é parcial, é apenas um pedaço. Mas isso não quer dizer que eu não tenha vida. Quanto mais eu trabalhar para que essa vida de Deus se projete, maior vai ser a manifestação e mais eu volto à perfeição. Por isso que na Seitonê a gente fala, o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. De qual homem que nós estamos falando? O projetado ou o homem-vida? O homem-vida. Então, a esse homem-vida, qual é o nome que na Seitonê a gente utiliza para ele? Imagem verdadeira. Esse é um homem-vida, é a nossa essência. Então, a minha essência, ela é absolutamente perfeita. A minha projeção, não. Então, esse eu que fala aqui tem falhas, tem defeitos, tem medos, tem situações, tem karmas, tem purificação.
O meu eu perfeito é absolutamente maravilhoso. Qual é o trabalho nosso? É fazer com que o projeção vá cada vez mais entendendo a essência da vida e passe a manifestar. Por isso que quando nós mudamos de postura mental, começamos a mudar a própria forma de manifestação. Por isso que tem que ter uma vida religiosa, ela tem que ser uma vida de prática. Prática. Se você faz parte de um movimento religioso, filosófico qualquer e não praticá-lo, você não muda. O que acontece? Tem gente hoje acreditando que Deus vai salvar isso aqui. E isso aqui é passageiro. E as pessoas ficam apegadas a isso. E acham que bênção divina é isso. E acham que alegria é isso. E acham que o sagrado é isso, quando não é. Isso é passageiro. Quer queira, quer não, todos nós deixaremos isso aqui. Porque nós precisamos trabalhar e aprender a manifestar isso aqui. As nossas passagens entre mundos ocorrem exatamente na experiência que nós vamos acumulando cada vez mais para entender a nossa natureza divina. Então isso tem que ficar bem claro. Quando isso fica bem claro, você entende. Então há uma separação. Porque na oração que nós fizemos no início da reunião está lá. Porque eu não morro. Mesmo parecendo que eu morri, eu não morro. Aí quem escuta isso fala assim, papo de doido. Porque eu nunca adoeci. Que mentira que você nunca adoeceu, ué. Outro dia você estava gripado aí, tossindo na nossa cara. Eu nunca adoeci. A pessoa fala, mentiroso. É porque a pessoa não está entendendo o que nós estamos querendo dizer. Quem é que nunca adoeceu? A vida. E o meu eu? Aí já é outra conversa. Se puxar lá no extrato do Sabin, vai vir um monte de exame, denunciando tudo. Aí você pergunta, quem é que nunca morreu? A vida. A projeção, ela vai. Uns aceleram, outros não, mas vai todo mundo. Não tem conversa. Então, quando a gente fala, o homem não morre, aí a pessoa fala assim, que absurdo você falar que o homem não morre. Olha o cemitério cheio de gente. Então, o cemitério está cheio de projeções. E a vida? Tem nada lá. A vida está em outro lugar. Pode até passear lá. Pode até estar rondando lá porque não sabe que é vida. Mas quem é enterrado é a projeção. Quem adoece é a projeção. Quem é infeliz é a projeção. Quem é que sofre é a projeção. Quem é que desintegra karma é a projeção. Quanto mais a gente entende essa separação, mais profunda e mais limpa vai ficando a nossa fé. E olha que interessante. Nossa, Seitonei desenvolveu isso? Não. Olha que interessante. Livro do Gênesis, um dos livros mais antigos do Velho Testamento, faz parte do Pentateuco que compõe o Torá, que é referente ao judaísmo, que não se tem precisão de qual foi a data aqui escrita, mas bem antigo. No Gênesis, capítulo 1, consta que no 6º dia Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E olhou para eles e disse, tudo é muito bom. Então, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é perfeito, essa criação dele também é perfeita. Aí você fala, gente, que maravilhoso. Capítulo 2 de Gênesis. Ele já tinha criado no 6º dia. No capítulo 2 de Gênesis, lá para os versículos mais abaixo, vem falando que Deus pegou o pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ali surgia Adão. E ele olhou Adão lá no paraíso, tranquilo, fazendo as coisas, tudo bacana, e falou assim, Adão está só. Impôs a ele um sono e da sua costela ele tirou e fez Eva. E Adão e Eva viveram no paraíso. Mas Deus falou para eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não faz uma coisa, comam do fruto da árvore da sabedoria. E eles vão lá e vão fazer o quê? Comer do fruto da árvore da sabedoria. Comem a maçã, tentados por uma cobra, que ninguém explicou como chegou lá, mas ele come o fruto, tentado pela cobra, e são expulsos do paraíso, onde o homem vai ser necessário tirar o seu sustento do suor e a mulher vai parir com dor. A pergunta é, que galera é essa? Para que ele criou o homem de novo, se ele já tinha criado no capítulo 1?
Para que ele foi criado de novo no capítulo 2? É porque a Bíblia Sagrada, no livro do Velho Testamento, já explicava uma diferenciação muito grande. Quem é que foi criado no capítulo 1? A vida, a perfeição, que é a imagem e a semelhança de Deus. Quem é que foi criado no capítulo 2? Criado entre aspas. Quem é que foi criado no capítulo 2? A projeção. Quem é que comeu o fruto? Proibido. A projeção. Quem é que foi expulso do jardim do Éden? Quem é que tem que trabalhar e sofrer e ter parto com dor? A projeção. Quem é que ganha calorias quando come? Projeção. Então, a gente começa a entender essa separação. Então, o que é a imagem e a semelhança de Deus é a vida. Como as pessoas não conseguem entender essa separação, o que elas fazem? Quando elas vão pegar Deus, elas falam, pera lá, eu não consegui entender o que é vida. Eu só entendo o que é projeção, porque eu só consigo perceber aquilo que eu enxergo. Então eu acho que tudo o que eu vejo é a criação real. Ora, se é a projeção que é a criação de Deus, então Deus é a imagem e a semelhança da projeção. Aí Deus passa a ser alguém imperfeito. Daí que vem a ideia de um Deus furioso, de um Deus que erra. Pensa só, Deus criou todo mundo e errou na criação várias vezes. Ele criou Adão e Eva. Tá lá Adão e Eva. Eles vão e fazem a besteira de comer a árvore do fruto. Bota todo mundo para fora. Caim faz o que com Abel? Primeiro linha direta da humanidade. Já vai por linha direta. A família já começa com problema, velho. Já começa casos de família total. Aí vai. Todo mundo começa a se multiplicar, aquela bagunça, ele vê que está tudo errado, aí ele fala assim, então vamos terminar o problema, o que eu vou fazer? Vamos inundar todo mundo, matar todo mundo afogado, sobra só Noé para continuar. O problema continua pior, ele fala, vamos mandar Jesus para resolver. Pegam Jesus, matam Jesus e piora tudo mais ainda. Então você fala assim, caramba, esse Deus não sabe o que está fazendo. O cara ele não consegue administrar, tanto que o próprio filho dele morreu nos negócios dele. Então você fala, o negócio é muito mal administrado, tem algum problema, mas é por quê? Está achando que o Deus é projeção. E Deus não é isso. Quando fala que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, não é que Deus se parece com o homem carnal, é pelo contrário. O homem carnal é que na sua essência tem um Deus perfeito. E essa guinada mental, ela é complexa, porque você tem que enxergar além do que os seus olhos veem. Os seus olhos vão ver a projeção, mas você precisa enxergar a perfeição. E como é que você enxerga isso? Por meio dos olhos espirituais. Qual é a prática que permite que fechemos os olhos carnais para não ver a projeção e abramos os olhos espirituais para ver a perfeição? Meditação Shinsokan. Eu dei essa volta toda para mostrar o porquê que o Shinsokan é importante. Por que as pessoas que não praticam a meditação Shinsokan têm dificuldade de entender? Porque elas estão presas aqui. E quando você começa a praticar a meditação Shinsokan, você começa a andar por aqui. Quanto mais você pratica e treina, mais você fica os pés aqui. Quanto mais você fica com os pés aqui, mais controle você passa a ter daqui. E esse é o pulo do gato. É essa que é a grande sacada que a gente tem. Que antigamente o pessoal tinha que raspar a cabeça, botar uma roupa laranja e ficar num monastério a vida inteira para ter uma compreensão. E professor Masaharu Taniguchi vem e rasga a verdade de uma maneira simples, direta, objetiva. E mais, ainda fala que você pode chegar a um nível espiritual violentíssimo. Violentíssimo que eu digo no sentido de muito alto, né? Não de violento, Você chega a um nível espiritual grandiosíssimo, vou mudar a palavra, você chega num alto nível espiritual sem precisar abandonar a sua vida. Sem precisar levar uma vida diferente da vida que toda a humanidade leva. Então você entra numa vida cotidiana e você consegue buscar altos níveis de despertar espiritual. Mas isso desde que você compreenda exatamente qual é a sua busca. Por isso que eu falo, a meditação Shinsokan é um encontro com a sua natureza divina, com a sua perfeição. E como é que a gente chama essa perfeição? Deus. Mas você pode trocar por outra palavra. Teve uma vez uma pessoa que falou assim, eu tenho um problema com a palavra Deus, porque me dá a ideia de religião, religião me traz a ideia de dogma, dogma me traz uma ideia de alienação. E começou a trazer toda uma sequência. Eu falei, simples, troca a palavra Deus por vida. Então você vai encontrar a vida que habita dentro de você. Ele falou, gostei mais. Ótimo, você pode usar a palavra que você quiser. Porque não é a palavra em si, é exatamente a verdade,
é exatamente aquilo que existe, aquilo que é espiritualmente eterno. Então é a vida. Você vai encontrar a sua vida, que é perfeita, maravilhosa, que assim foi criada por Deus. E dentro da meditação Shinsokan, nós temos 6 atributos. Vocês sabem, vocês se lembram quais são os 6 atributos? Vamos lá. Primeiro é sabedoria. Segundo, amor. Terceiro, Vida. Quarto, Provisão. Quinto, Alegria. E o último, Harmonia. Muito bem. Muito bem. Olha que legal. Deixa eu girar para cá para eu não me enrolar. Vamos lá. São 6 atributos que representam ou que descrevem a vida. A vida ela é descrita por isso. Olha que interessante. Olha como é que fica diferente quando a gente fala determinados termos. Esses 6 atributos descrevem a vida. Tranquilo com isso? Tranquilo? E agora, e se eu falar que esses 6 atributos descrevem Deus? Não sou um pouco esquisito? Algumas pessoas não gostam, porque falam, não, mas Deus é absoluto, não tem como você descrevê-lo. É verdade, mas isso não quer dizer que você não tenha como saber quais são as características do absoluto. Porque se o absoluto, ele é o todo, então ele é a própria vida. Se ele é a própria vida, ele possui sabedoria, porque ele está em todos os lugares. E ele tem exatamente a força de todos os lugares. Logo, ele manifesta o amor. E isso traz a provisão, a alegria. Isso significa que o todo vive em harmonia. Eu acho muito legal quando a gente fala que isso aqui descreve Deus, porque se a minha essência é vida de Deus, eu preciso compreender também que as minhas práticas têm que ser advindas de Deus. Então, esses são 6 pontos que nós poderemos dizer que são o norte da nossa caminhada na vida. A gente tem que ter uma caminhada com sabedoria, uma caminhada com amor, uma caminhada com a vida, que aqui a gente poderia não reduzir, mas a gente poderia explicar até também como saúde, provisão, alegria e harmonia. É interessante que algum desses atributos são trabalhados em qualquer movimento. Apesar de não viverem na prática, o amor é dito em todos. O amor é dito em todos. Qualquer movimento que você entra, porque Deus é amor. Agora, se vai praticar o amor, são outros 500. Todo mundo fala da vida, porque Deus é a vida, é a fonte da vida. Agora, se vai praticar a vida no dia a dia, é outros 500. E hoje em dia tem uma galera que não para de falar de provisão. Provisão! Vai lá que Deus vai te enriquecer. Deus te dá empréstimos mais baratos que a Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece? Começa por aí. E trabalha. Agora, pouquíssimos lugares se fala em alegria e pouquíssimos, cada vez menos, se fala em harmonia. E quando você vai entender o todo, você percebe como é que todos eles são importantes. Todos eles são fundamentais. Quando você entende que eles fazem parte de uma só manifestação da vida. Entre eles, nós temos aqueles que a gente vai trabalhando e a gente acredita que a gente está manjando tudo. E é normal. Sabedoria é um deles. Sabedoria, normalmente, nós associamos com estudo. Com estudo. Amor, normalmente, nós associamos com caridade. Vida, nós associamos com a ideia, não estou doente. Provisão, nós associamos com a ideia, tenho dinheiro. Alegria, com a ideia de que quando eu recebo, eu estou bem. Quando me vem alguma coisa, eu estou feliz. E a harmonia, não tenho vontade, por enquanto, de matar ninguém. Então, normalmente se trabalha dessa forma. Então, as pessoas vão diminuindo isso daqui. E à medida que vão diminuindo isso aqui, elas acreditam, estou vivendo dessa forma. Então você acredita que você está levando uma vida sagrada, quando não é. É tudo mais profundo, é tudo muito mais completo, é tudo muito mais especial. E quando a gente compreende, e nessa caminhada nós compreendemos, engrandece e muito a nossa existência. Então, não é simplesmente estudar. Sabedoria não é só estudar. Intelectualidade não é
entendimento espiritual. A sabedoria é você saber ajustar tudo no seu respectivo lugar. E isso, livro não te ensina. Não é à toa que tem pessoas... Não estou falando que não precisa estudar, não é isso. O que eu estou falando é que você não aprende nos livros. Você vai aprender com a teoria que você extraiu dos livros na vida prática. Então, quando você começa a trabalhar a eliminação do ego, egoísmo, você começa a manifestar sabedoria. Amor não é simplesmente caridade. Amor é você compreender que a vida que habita em você é a mesma vida que habita no próximo. Vida é muito mais do que ter saúde. Vida é você compreender que mesmo que o corpo apodreça, a essência, ela continua eterna. Provisão é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é uma das manifestações. A provisão é você ter o que precisa, na hora que precisa, da forma que você precisa. Isso é provisão. O universo move-se para atender a sua necessidade. Isso é provisão. Porque você nunca vai estar desabastecido. Você imagina todo o universo parar ou todo o universo se mover para atender aquilo que você precisa. Isso é provisão. Isso é provisão. A alegria é a própria alegria existente na vida. Não é alegria provocada. Não é alegria necessária. Necessária que eu digo não. Aquela alegria que você necessita. É a alegria imanente da própria existência da vida. Porque como a vida é perfeita, gente, não tem como ter outro sentimento senão alegria. A alegria ela é a própria manifestação da perfeição. E quando a gente traz isso como atributo divino, a gente entende por que é importante sorrir. Por que sorrir é importante? Porque sorrir é uma manifestação de um atributo divino. De um atributo divino. Então, a alegria, ela faz parte. E quando eu falo de alegria provocada, é porque tem pessoas que acreditam que precisam beber para ficar alegres, que precisam estar assistindo alguma coisa para ficar alegre, que precisam ganhar alguma coisa para ficar alegre. E fica uma alegria dependente. E a alegria ela tem que ser algo natural da própria vida. Então você tem que ser feliz simplesmente pelo fato de você estar vivo. Pleton, mas isso é muito difícil. Sim, é a prática religiosa que nos leva a isso. Quanto mais você sentir a vida, mais a felicidade você vai estar. Aí você começa a perceber que muitas pessoas não têm alegria de viver porque elas desconhecem a vida que habita no interior delas. É por isso que é tão comum nós ouvirmos relatos de pessoas que começam a praticar a meditação Shinsokan, sentir a vida de Deus e se curar de problemas, inclusive como depressão. Por que isso acontece? Porque como ela começa a manifestar a vida, o que começa a vir naturalmente com ela? A alegria. E a harmonia, essa aqui, ó, é maravilhosa, porque a harmonia é com todo. Não é com o que você quer, não é com o que você gosta, é com todo. E quando você entra em harmonia com todo, nada mais te agride. Nada mais te agride. Isso é de uma profundidade. Preletor, você vive isso aqui tudo? Eu queria. Ainda não. Estamos trabalhando. Está em obra aí. Estamos aí no estágio aí, forte, tentando dar o melhor. Como o jogador de futebol fala, né? A gente está dando o melhor de si para que a gente possa, o professor está aí nos auxiliando, para que a gente possa se melhorar cada vez melhor, porque se, quem sabe, a gente não marca o gol e ganha, e quando a gente ganha, a gente fica feliz. Então vamos lá. Todo mundo está trabalhando isso aqui. Nós que estamos encarnados, todos nós temos que trabalhar isso daqui. O grande problema é quando vem a soberba. Já sei. A pessoa que fala já sabe é porque ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. É que nem aquela pessoa que sai do concurso público. Aí você pergunta como é que foi? A prova foi fácil, acertei tudo. Esse é aquele que não passa. Porque o que passa sai assim, meu Deus, eu fui atropelado. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu errei tudo. Esse tem chance de passar. Porque ele teve noção do processo que ele passou. A pessoa que sai falando foi tudo fácil, ela não teve ideia do carro que atropelou. Ela não teve ideia. Ela, não, foi tudo fácil, ela não teve ideia do que aconteceu. Ela foi espancada e está achando que está tudo normal. Aquela pessoa que sai da luta de boxe toda dormente, eu não estou sentindo nada. Nem vi o que aconteceu. Espera uma semana quando você levantar e a dor passar, a dormência passar. Então, a gente precisa entender. A pessoa que acha que já está show de bola, infelizmente é aquela que a vida vem mostrar. Não é assim que funciona, meu filho. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a sua fã filosofia.
Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala, na página 42 do livro, abrindo o canal da Provisão Infinita. O homem sofre porque pensa que a sua vida e o ambiente ao redor são coisas distintas e entra em confronto ou atrito com o mundo exterior, em vez de se harmonizar. Isso aqui é muito profundo e maravilhoso. Por que a gente sofre? Porque a gente começa a achar que o mundo exterior é diferente de nós e a gente passa a se atritar com ele, ao invés de harmonizar. E como é que a gente entende que o mundo exterior não é longe de nós? É quando a gente compreende que a vida que está dentro de nós, ela vai se projetar na matéria, ela vai se manifestar. Quem é que faz esse processo de manifestação? Quem é? É a nossa mente. É a mente que faz o processo de manifestação. Logo, se a vida é perfeita e ela deve se manifestar perfeita, por que ela se manifesta imperfeita? Por ação da nossa mente. Então, aquilo que está fora de nós, aquilo que é prejudicial, aquilo que atrapalha, está aonde? Na mente. Olha que interessante, olha como é que isso muda, gente. Como é que normalmente as pessoas enxergam? Onde é que está o problema do mundo? Na mente não, em Deus. É em Deus. Aí você escuta aquela pessoa fazendo oração, Deus, eu tenho rezado tanto, mas o Senhor mandou uma doença para minha família. Aí você pensa, caraca, Deus está olhando assim, boa, não rezou, não fez o que eu queria, toma uma doencinha aí para vocês ficarem felizes. Deus, eu estou pobre, me ajuda. Eu dei a pobreza mesmo, pra você ficar esperto. Não fez aquela oração, toma mais pobreza. Vai agora cair numa pirâmide de criptomoeda para ficar mais pobre ainda. Então o que acontece? É sempre os problemas e as desgraças vindo por vontade divina. E se não é vontade divina, é o caos. O universo é o caos. Tudo acontece bagunçado e a gente tem um Deus parecendo um garçom que recebeu um monte de pedido e confundiu todos. Não sabe para quem que entrega as coisas e fica parado. Aí, como é difícil explicar isso, você traz atores externos. Não, eu estou vivendo uma desgraça por causa do capeta. O capeta me escolheu, ele olhou para mim e falou assim, ó, tinha tanta coisa para fazer no universo, mas eu vou detonar você. É você que mora em tal cidade, no interior, lá ganha um salário mínimo, é você que eu vou acabar com a vida. Então a gente começa a botar fora de nós as consequências, e quanto mais as consequências estão fora de nós, mais nós sofremos, porque nós entramos em atrito com tudo que é externo. Aí o professor Masaru Taniguchi vira e fala, o homem sofre porque ele acha que ele e o meio ambiente, e meio ambiente que eu falo, eu digo tudo que reflete, não só meio ambiente como natureza, não, tudo que está ao nosso redor, o homem sofre porque ele acha que o eu e o que está ao redor são coisas diferentes. E nós aprendemos que não são coisas diferentes, são a mesma coisa. Fruto do quê? Da mente. Aí você fala, lascou-se. Quer dizer que ninguém é responsável pela minha vida? Não, é só você. Piorou. Porque eu também não tenho a menor ideia do que eu faço agora. É normal, esse sentimento acontece com todo mundo. A primeira coisa que a gente tem como reação é negar, mentira, não é isso. Porque é muito difícil você descobrir que você é o culpado. É muito difícil. Tanto que um dos exercícios da espiritualidade é você começar a aprender a aceitar a responsabilidade. É difícil, gente. É difícil. A coisa que a gente aprende é o seguinte, a gente aprende desde pequenininho, gente. A criança está andando, tropeça e cai no chão. O que normalmente alguns pais ensinam? Chão feio, chão feio. Caiu, chão que é feio porque ele te machucou. Lá em casa eu ensino para meus filhos. Meu filho bate na porta, ai, porcaria de porta. Porcaria por quê? A porta está parada aí, quietinha. Foi você que entrou que nem um doido, desgovernado e bateu na porta. Ah, mas foi a porta que machucou. Não, a porta estava parada. Foi a inconsequência ou foi a falta de equilíbrio, velocidade sua, que lhe ocasionou o machucado? Você é o responsável. Por quê? A gente bota a responsabilidade sempre em alguém. Dizem que se você dorme à noite tranquilo, é porque você já sabe em quem pôr a culpa no dia seguinte. Então,
essa mentalidade, esse hábito que a gente tem de sempre botar a culpa em alguém, de sempre empurrar para alguém, faz com que a gente vá ficando cada vez mais mergulhado no sofrimento da projeção. E no momento que a gente se liberta e fala assim, não, gente, a minha essência é vida. É vida. Eu sou filho de Deus. Se a minha vida não está manifestada como filho de Deus, é porque eu preciso fazer um trabalho de limpeza na minha mente para que o que seja natural e grandioso volte a se manifestar. E quando você começa a fazer esse trabalho, as coisas que você começa a desenvolver, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Aí é fantástico isso, é fantástico. Um exemplo, por que eu tenho os pais que eu tenho? Isso é motivo de muito sofrimento para muita gente. Tem pessoas que, por exemplo, infelizmente, alguns espíritos escolhem caminhos muito árduos. Tem pessoas que não têm pai, têm algoz. Tem pessoas que não têm mãe, tem um laboratório de problemas psiquiátricos. Isso marca, machuca e esquarteja a psique de qualquer pessoa. É óbvio que isso é dificílimo, mas são processos de aprendizado e resgates de coisas que estão na própria mente. Ah, Preletor, mas é um bebê. Não importa que é bebê. O fato de ser bebê quer dizer que o corpo é jovem. Isso não quer dizer que o espírito seja jovem. Há muita coisa que a gente não tem a menor ideia. Os nossos filhos vêm mais preparados espiritualmente do que nós próprios. Eles são novos, mas eles às vezes têm um chip que você fala, cara, isso é de outro planeta, velho. Por quê? Porque eles são novos no corpo carnal, mas eles são muito experientes na vida espiritual. Então eles já vêm com mente bem preparada. Compreender isso faz com que a gente entenda. Se você começar a cumprir as missões, se você começar a cumprir e entender o que é a mente, você começa a enfrentar as dificuldades de outra maneira. Voltando àquele assunto dos pais. Quando você fala assim, nossa, eu tenho pais. Quando você não é dessas situações extremas, que são muito difíceis, mas as situações da normalidade, que eu digo, aqueles que têm pais normais, que têm defeitos, que não são aqueles defeitos absolutamente complexos, complicados, mas assim, que tem defeitos, tem qualidades e tudo mais. Quando você entende que esses pais fazem parte do seu processo de amadurecimento, você sai o ambiente é diferente de mim e você adentra, o ambiente está dentro de mim. Aí você começa a compreender o que é a harmonia com pai e mãe. Olha a diferença. Olha a diferença. Ah, você tem que fazer oração para se harmonizar com seu pai. Por quê? Porque é seu pai e sua mãe. Isso é muito difícil para quem sofre. Isso é muito difícil para quem sofre. Mas começa a fazer muito mais sentido quando você entende que seu pai e sua mãe fazem parte do seu processo de amadurecimento. Aí começa a ficar mais fácil. Quando você entende que aquilo que está manifestado na sua vida não é para te fazer sofrer, mas é para te fazer amadurecer no processo de manifestação da vida, você começa a ter muito mais sentimento de harmonia com aquilo que acontece ao nosso redor. E assim a gente vai. Eu tinha uma pessoa que eu tinha muito ódio dela, muito ódio. Foi uma ex que terminou de uma maneira muito, muito pesada, muito forte comigo, né? E é óbvio, você fica com aquele sentimento de revolta porque te fez sofrer, porque te arrancou alguma coisa da qual sustentava. Porque a gente tem o hábito de não se sustentar na vida, a gente se sustenta nos outros. Eu sou feliz porque eu tenho você. Eu sou feliz porque você me dá alguma coisa. Eu sou feliz porque você me proporciona prazer. Eu sou feliz porque você me dá beleza. É sempre se apoiando em alguém. Raramente a gente se apoia na vida. Raramente a gente se apoia na própria vida. E eu me apoiei totalmente. E ela puxou o banquinho, eu fui de boca no chão. Aí eu sofri muito, eu tive muito ódio, muita raiva. E o que é que me possibilitou adentrar no sentimento de perdão? Foi quando eu percebi que ela não foi a algoz da minha vida. Ela foi, pelo contrário, a participante intensa do processo de purificação e amadurecimento. Isso me trouxe a sabedoria e, dentro do amor, a força necessária para partir para a harmonia. Aí na hora que você perdoa, você sente a liberdade da alma, o crescimento do espírito, quando você fala, meu Deus, como é bom libertar, como é bom você voltar a ser livre. E por que você volta a ser livre? Porque você volta a manifestar a vida de Deus.
A mesma coisa acontece quando você se cura de uma doença. A doença te limita. Mas por que a doença te limita? Porque a sua mente está limitada. Na hora que você retira aquilo que limita a sua mente, manifesta-se em forma de cura no corpo carnal. E quando a cura se manifesta, você volta a sentir a liberdade, você volta a sentir a vida, a felicidade lhe retorna. Então você começa a compreender o quanto que a coisa é muito mais profunda. E aí a gente vem para esse ponto. Prática de amor ao próximo. Qual é a verdadeira prática de amor ao próximo? É aquela que você simplesmente dá a projeção que ela precisa, ou é aquela prática que você possibilita a vida se manifestar? É aqui que a gente vê. Muitas vezes a gente fica achando que é só a gente dar coisas materiais. Tem algum problema da coisa material? Não! Também é necessário. É difícil você conversar quando você está com fome. Você já experimentou ter uma conversa boa, legal e harmônica quando você está morrendo de fome? Parece dois dinossauros brigando. Quando tem aquele filme do Godzilla com o King Kong lá, é desse jeito, duas pessoas conversando com amor. Quando estão com fome. Aí você alimenta as duas. Aí já vai mudar, vai ficar parecendo aqueles cachorrinhos daquele filme. Aquele filme, A Dama e o Vagabundo, né? Eles comendo macarrão. Chega... Por quê? Tem horas que você precisa que isso aqui esteja apto a receber um mínimo. Então, tem algum problema doar? Claro que não, gente. Claro que não. Qual é o problema? É quando você acha que somente o doar é o suficiente. Aí você vê pessoas que pensam assim, não, eu faço caridade, como eu sou bom. A pergunta é, qual caridade? Qual caridade você está fazendo? E outra, que conceito é esse de bom? E aqui a gente ainda aprofunda um outro ponto. Olha que legal, o professor Masaharu Taniguchi fala, página 45. Também no tocante à prática do amor ao próximo, existem várias atitudes mentais. Há quem pratique pensando, com isso meus pecados serão redimidos e de acordo com o princípio, dai e receberás, com certeza serei favorecido de alguma graça. Tais pessoas se aborrecem quando a graça demora a acontecer e se queixam. Tenho me esforçado tanto e até agora não recebi nenhuma graça. Essa religião não serve. Cara, eu fico impressionado porque ele escreveu isso já tem anos, já tem pelo menos aí décadas. Não está tão o dia de hoje? A religião não me deu o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou embora. Religião ficou nada mais do que uma porta da esperança. Você fica pedindo, aparece Deus e vamos abrir as portas. Aí sai lá, abriu, você ganha, religião maravilhosa, você não ganhou, não presta. A função da religião não é te dar coisa. Religião não é Cosme e Damião. Você vai lá pedindo bala e todo mundo vai te dando bala. Religião não é isso. Religião é local de aprimoramento. Para quê? Para manifestar a vida. É quando você manifesta a vida que as coisas acontecem. É por isso que tem tantos jovens que vêm me perguntar, preletor, o que eu tenho que fazer para passar num concurso, para passar numa prova, para crescer profissionalmente? Eu falo, preparar nota. É um segredo infalível, funciona há muitos e muitos anos. Aí o pessoal abre o caderno, tá lá, ele vai passar uma oração, ele vai passar alguma coisa fantástica. O que é, preletor? Eu, estuda. Preletor, eu queria algo diferente. Não tem nada diferente, funciona com todo mundo. Funciona até com quem não reza, de tão bom que é. Até quem não reza, até quem não sabe que é filho de Deus, consegue resultado quando estuda. Então para que eu rezo? Você não reza para passar em concurso público. Não vai chegar um espírito do seu lado na hora que você está fazendo a prova. Questão número 1, letra B. Questão número 2, letra C. A 3 eu também não sei, pula. Não vai vir ninguém do seu lado assim. As pessoas muitas vezes procuram um movimento religioso, não é porque quer despertar, é porque quer pular etapas. E na vida não se pula etapas. O que o movimento religioso te faz não é te dar atalhos, é te dar conhecimento e práticas necessárias para que você manifeste a vida. E na hora que você manifeste a vida, você tem a força necessária para superar qualquer barreira. Seja ela um concurso, seja ela uma dificuldade, seja ela uma ideia para desbravar novos conhecimentos. É isso que a religião faz. Mas como as pessoas hoje em dia querem resultado, eu quero rezar para obter algum benefício. Então, gente, eu ouvi até um líder falando que ele faz oração e emagrece. Outro dia eu vi isso. O cara falando que fez uma oração, a pessoa perdeu 20 quilos. E eu pensando, estou na academia para quê?
Estou malhando que nem um condenado lá, sofrendo para trocar 10 gramas de não sei o quê. Malha. Era só ter feito oração, gente. E eu aqui perdendo meu tempo. Então, a oração começa a se tornar atalho, gente. Oração não é para te emagrecer. O que vai te emagrecer é dieta. Porque é simples. Você comeu 1 tonelada, meu amigo, isso vai para algum lugar. Então, as coisas são conforme a lei, gente. Conforme a lei. Você entrou na água, o que vai acontecer? Se molhar. Eu vou fazer uma oração para você não ficar molhado. Não é assim, gente. Se você não quer ficar molhado, não entra. Porque são leis. Tudo é com ordem. Se tiver desordem, pensa só, se eu conseguir fazer uma oração em que eu faça com que o núcleo atômico se desfaça, eu desintegro as coisas. E as pessoas estão começando a achar. Acho que está vendo muito filme de super-herói, está todo mundo achando que é um Magneto. Vou sair aí carregando tudo. E as pessoas estão achando que oração é isso. Não é, gente. Oração é você tomar consciência da sua natureza divina e partir para manifestá-lo. Não é você ter superpoderes, é você ter o poder de amar, é você ter o poder de agradecer, é você ter o poder de aprender. É esse que é o maior poder. O maior poder que a gente pode ter é a capacidade de aprender com o que a gente faz. Isso é poderoso, isso te faz grandioso. Essa é a atitude mental de quem não está em sintonia com a vida do universo. Na sua mente, a dissonância entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, entre eu e os outros. É preciso que haja harmonia. Quando a pessoa se harmoniza com todas as coisas do céu e da terra, onde é que está escrito harmonize-se com todas as coisas do céu e da terra? Revelação divina da grande harmonia que consta antes da sutra sagrada chuva de néctar da verdade. Lá consta, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Guardem a informação. Quando a pessoa se harmoniza com todas as coisas do céu e da terra, as graças chegam naturalmente. Da mesma forma que o ar preenche o espaço vazio, as graças preenchem naturalmente a vida de quem tem a mente livre do apego ao eu e está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. A gente aprende, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Primeira frase da revelação divina. Qual é a última frase? Quando estiveres reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, aí então, eu quem? Deus, eu me revelarei. Por que Deus se revela quando você está em harmonia? Porque a vida, ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela é onipresente. Se a vida é onipresente, ela está em todos os lugares. Logo, quando eu pego a vida que está em mim e harmonizo com a vida que está fora de mim, manifesta-se o quê, gente? Deus. Por isso que a sentinela pega num ponto que é muito difícil, gente. Harmonia. Tem gente que entra que ama tudo. Quando fala de harmonia, o bicho pega. Porque é difícil você se harmonizar quando você está em conflito com o que é externo. Quando você passa a aceitar que o externo faz parte do seu processo, você começa a criar elementos que te permitem harmonizar. E quando você se harmoniza, a vida passa a se manifestar. Por isso que a revelação divina da grande harmonia é um dos maiores presentes à humanidade. É ensinar na prática o que Jesus Cristo falou. Quando Jesus Cristo havia calado os saduceus, já sabendo disso, chegaram para ele e perguntaram quais são os maiores mandamentos de Deus, os fariseus perguntando, exatamente querendo testá-lo, porque eles queriam que ele desse uma ordem hierárquica nos mandamentos trazidos por Moisés. E Jesus, sabiamente, ele respondeu de uma maneira profunda, sem ir para a lei antiga do Velho Testamento. Ele respondeu, o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu espírito. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você só vai entender o que é amar o próximo como a ti mesmo o dia que você compreender que a harmonia é um atributo divino. E se você é vida de Deus, a harmonia é o seu caminho. É fácil? Não. Se fosse fácil, o YouTube resolveria. Como não resolve, precisamos de movimentos concretos que nos ensinam
como trabalhar a harmonia. Cada um tem o seu caminho. Uns são difíceis e tortuosos? São. Outros são mais fáceis? São. Ambos são importantes. É para que nós aprendamos a viver em harmonia. Aí você compreende que quando você manifesta a harmonia, você começa a fazer algo fantástico. Você faz prática de amor ao próximo. Olha que coisa fantástica. Fantástica. Eu quero fazer bem a alguém. Harmonize-se. Gente, isso é lindo, gente. Isso é lindo. Eu quero fazer bem ao meu marido, quero fazer bem à minha esposa, eu quero fazer bem aos meus pais, eu quero fazer bem à minha família. O que eu devo fazer? Harmonize-se. É algo assim, gente. Você não encontra isso. Você não vê isso nos lugares. Por que as pessoas, quando praticam a Seichoné, o casamento delas fica feliz? Porque a primeira prática delas vai ser harmonizar. E não julgar, e não cobrar, e não criticar, e não apontar, e não falar. É harmonizar. Quando o marido e a esposa começam a se reverenciar e enxergar no outro, que nele habita a vida de Deus, a harmonia começa a instalar. E aonde tem harmonia, manifesta-se o casal que tem sentença de infertilidade, se for a missão deles, engravida. Porque aonde Deus se manifesta-se, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem adoeça, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja. Show! Página 25 da Sutra Sagrada já tem a resposta. Como é que eu faço para prosperar? Harmonize-se. Porque quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, não há dissensões, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Olha como é profundo. Saudoso preletor Emílio, grande líder aqui da Regional Brasília, ele sempre falava, Seichoné não é fácil, mas é simples. É simples. A gente só precisa se harmonizar. É simples. Esse caminho aí que a gente tem que trabalhar. Por isso que é importante. E muitas vezes, as pessoas quando vão fazer práticas de amor ao próximo, toma aqui, filho, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Eu não quero você perto de mim. Muitas vezes esse é o pensamento. Não, eu sou bondoso. Eu dou, some da minha frente. Não é essa a verdadeira prática de amor. Às vezes, ensinar essa verdade é muito mais profundo e transformador na vida da pessoa do que simplesmente dar algo material. Eu dei tudo para os meus filhos e eles não reconhecem. A pergunta é, que tudo? Que tudo? Eu fiz tudo pela minha esposa, pelo meu marido, ele não me reconheceu. Que tudo? Que tudo? Se você for entender nesse aspecto, você vai observar que é bem diferente. Uma vez uma moça, para encerrar, a moça chegou para mim e falou assim, preletor, todo o amor que eu tinha eu já dei para o meu marido. Eu falei, tadinho do teu marido. Ela, que isso, preletor? Mas por quê? Porque se você já acha que deu tudo, você ainda não entendeu nada. Porque você está achando que você está dando esse amor aqui. Ah, eu penso nele, eu faço isso. Não é isso. O amor que você tem que se espelhar é aqui. E esse amor é baseado aonde? Na vida. Cessa? Não. Então eu pergunto, qual é o máximo de amor que eu posso dar? Não tem. Todos os dias eu posso amar mais. Todos os dias eu posso vibrar mais. Todos os dias eu posso melhorar mais. Porque eu sou vida, a vida é eterna, a vida é absolutamente perfeita, a vida é imutável, a vida ela é maravilhosa. Quando a gente fala na Seichoné, a vida é maravilhosa, a gente não está falando disso aqui não. Porque tem coisa boa aqui, tem muita bagaceira também. Quando a gente fala que a vida é maravilhosa, nós estamos falando dessa aqui. E essa vida maravilhosa está onde? Dentro de cada um de nós. Parabéns, queridos. Se alguém hoje chegou aqui doente, pobre, sofrendo, está liberto. A vida de Deus está no interior de cada um de vocês. Bastamos manifestá-la, que as sombras hão de desaparecer. Ok, gente? Muitíssimo obrigado e vamos meditar. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração, por favor.
olhos fechados, semblante sereno, feliz, mãos justapostas em frente ao rosto. Lembrando que maiores explicações, tanto sobre a postura física quanto a postura mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Tem explicações muito diretas e fáceis sobre como fazer e como cada vez mais aperfeiçoar na prática tão importante que é a prática da meditação Shinsokan. Lembremos-nos, a prática serve para que sintamos cada vez mais a vida perfeita de Deus. Vamos lá, olhos fechados, semblante feliz, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos cinco sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar e contemplar a imagem verdadeira, a vida perfeita, que tanto está em mim como está manifestada, está oculta na manifestação em todos os lugares, mas existe. Aqui e agora é o paraíso, porque aqui e agora existe a vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, por favor, vamos ficar em pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu puxar aqui o quadro rapidamente. Vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso dever de casa, que são exercícios simples que nos ajudam a cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Vamos lá, dever de casa. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan, para que a gente possa sempre sentir que a vida de Deus faz parte de nós, que nós somos a vida de Deus. O segundo ponto, é que nós vamos praticar durante essa semana a prática do perdão, da gratidão, da harmonização. Então você vai procurar pelo menos uma pessoa, gente, só uma pessoa. Uma. Se você quiser, você pode pegar mais, 2, 3, 4. Se você for sincero, você pega toda a humanidade aí logo, para a gente já resolver. E você vai fazer para essa pessoa uma bênção, uma oração de bênção. O que é uma oração de bênção? Eu te abençoo, seja feliz. Simples, só isso. Eu te abençoo. Aí você pensa, por exemplo, vou pensar agora no meu pai. Papai, eu te abençoo, seja cada vez mais feliz. Só isso. Você vai fazer para uma pessoa pelo menos, oração de bênção. Para quê? Para você fazer uma boa ação. Uma boa ação. Porque isso a gente começa a se harmonizar. E quando a gente começa a abençoar. Terceiro, você vai repetir uma frase bem moleza, bem simples. Sou vida de Deus. Olha que maravilha. Você vai fazer isso todos os dias. Cada dia você pode escolher uma pessoa ou pode fazer para a mesma pessoa todos os dias. Essa frase aqui, gente, repita pelo menos 100 vezes ao dia. Sou vida de Deus, sou vida de Deus, sou vida de Deus, sou vida de Deus. Você vai começar a sentir, vibrar dentro de você essa sua natureza divina que vai te proporcionar uma sensação muito mais agradável do que você ficar pensando, sou matéria, não consigo, sou doente, não posso. A gente tem que aprender a repetir boas palavras. Da mesma maneira que as palavras negativas constroem o nosso caráter e moldam o nosso destino, as palavras positivas também moldam o nosso caráter e formam o nosso destino. Ok, gente? Uma semana abençoadíssima para você. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas descubram a grandiosidade da vida de Deus no interior.
Beijo no coração a todos vocês. Muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado. Forte abraço e até a próxima segunda-feira, gente. Muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitoneia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo. Onde o seu propósito acontece.